olhar e vigiar o que você pede, porque Deus sempre vai te trazer a resposta. Quando Ele não está te dando a resposta, é porque ainda não está no caminho certo. Então ela foi conversar com Deus, e ela pediu orientação. Deus, eu já venho de relacionamentos conturbados, vindo de um casamento de muita traição. Sair de um relacionamento dói, mas passa. Mas o pior é ficar num relacionamento que não tem mais vida. Porque cada troca de relação sexual é uma história que você deixa na vida de uma pessoa e ela deixa junto com você. Então imagina, quando você vai tendo relações sexuais com muitas pessoas, quantas histórias ficam no seu corpo e aquilo se tornando couraças, elas vão te moldando ao ponto de muitas vezes você perder aquilo que você tem de mais lindo, que é a sua essência, o seu feminino. Aqui eu tô falando relacionamento casal, mas isso serve pras amizades, pro seu trabalho. Eu trabalho com terapias alternativas. Eu atendo evangélico, católico, pessoas que estão no espiritismo, na umbanda, atendo ateu antes de começar um relacionamento. Vá para um processo de autoconhecimento, faça terapia. E também sempre pergunta, quando você se relacionar, é importantíssimo. Pergunta para o seu parceiro, para a sua parceira, você faz terapia? Olá, seja muito bem-vinda ao podcast Descruza as Pernas Meninas. Eu sou Dana Pilga, sou especialista em relacionamento. E esse podcast eu fiz justamente para a gente poder conversar de diversos assuntos. O nome, ele é um símbolo metafórico de todas as vezes que nós, mulheres, escutamos. Fecha a perna, fala baixo, se comporta, mulher senta desse jeito, mulher tem que falar desse jeito. Todas as vezes que foram moldando a gente de uma forma que foi enrijecendo. Muitas vezes você vai perguntar para uma mulher, quem é você? E ela tem muita dificuldade de entender quem é ela. Ela se mistura entre as emoções, a profissão, o fato dela já ser mãe ou ela ser divorciada. E isso acaba fazendo com que a mulher vá perdendo a sua personalidade. Nesses primeiros episódios eu estou falando sobre relacionamento, então eu trago um pouquinho da neurociência, da espiritualidade e da evolução da nossa espécie, até pra gente entender por que alguns comportamentos eles são tão presentes dentro das relações. Ciúmes, a inveja, a traição, a raiva, o desejo, o libido, o amor, tem emoções que elas são inatas, porém tem comportamentos que eles não são normais, não são naturais e que a gente não tem que deixar com que eles sempre aconteça, porém é muito difícil, muitas vezes, a gente fazer um movimento para sair daquela repetição de padrão. E isso tudo envolve, sim, o ambiente que você nasceu, a forma que você foi criada, a sua ambiência agora, o que você escuta, o que você lê, quais são as histórias das pessoas que estão próximas de você. Então, esse podcast é justamente para te orientar e você passar por esse processo de autoconhecimento. E no episódio de hoje, eu vou contar a história da Thalita. Ela foi passar o primeiro carnaval dela no Rio de Janeiro. A Thalita, ela já tinha sido casada, ela tinha um filho de 7 anos, e esse relacionamento foi um relacionamento bem conturbado, porque ela conheceu ele... Primeiro ela teve um relacionamento na adolescência, onde ela passou por algumas experiências bem traumáticas, por abuso psicológico, por agressão física. Então ela vinha de uma situação ali que ela ficou uns 3 anos no primeiro relacionamento, começou a namorar muito nova, com 13, 14 anos, então ela ficou ali, e quando ela conheceu esse ex-marido dela, ela conheceu um homem que, não, tô aqui pra te ajudar, e nisso ela foi fazer faculdade, eles tiveram um filho, tudo, só que era sempre, ela descobria uma traição. Ele era muito individualista, então ele comprava pra ele, pro filho, e pra ela não. Era como se ela não existisse. E como ele tinha praticamente ali comprado a casa, tudo, então era assim, ó, você agradeça que eu estou com você, que a gente tá cuidando do nosso filho, eu te dou a casa, eu te dou tudo. Então ele não dava atenção. Comemorações, a Thalita falou que nunca ela recebeu uma flor pra falar, olha, esse é o aniversário, o dia das mulheres, hoje é dia dos namorados, hoje a gente faz um ano de casado, 5, não. Então, praticamente ela sabia, mas como ela saiu de um relacionamento ali de adolescente tão conturbado, quando ela encontrou um homem, ela foi viver aquilo que ela nunca teve e aquilo que ela não teve dentro da família dela, porque ela vem de pais separados também. Uma família muito humilde. E com isso, esse relacionamento da Thalita fez com que ela fosse estudar. Thalita estudou, fez faculdade, só que daí ela descobriu... Foram tantas traições que ela foi perdendo a força. Dentro da faculdade, acho que ali naquele momento quando ela terminou ali a faculdade, conseguiu um emprego na área dela, deu uma força e ela conseguiu sair desse relacionamento. Saindo desse relacionamento, ela foi conhecer o mundo, então ela foi conhecendo outros caras, ela foi saindo, mas sempre assim, batendo cabeça. Enfim, ela foi então, essa empresa que ela trabalhava, eles
organizaram para essa viagem pro Rio de Janeiro e a melhor amiga dela também foi junto com ela. Ela não trabalhava na mesma empresa, mas foi junto com ela. Ela não era casada, amiga dela, mas estava num namoro ali e elas foram pro Rio de Janeiro. Chegando lá no Rio de Janeiro, imagina, carnaval. Eu nunca passei lá, mas eu tenho clientes que passam lá e me contam. É um mundo, é um outro mundo passar carnaval no Rio. Ela conheceu o Scott. O Scott é um cara australiano. Ela não sabia falar muito inglês. Ela tinha feito alguns cursos, assim. Só que a amiga dela já tinha morado fora. E a amiga dela sabia falar inglês. Então o Scott ficava ali e ficava perguntando pra amiga dela, a Thalita, daí a Thalita ia usando um pouquinho do inglês que ela tinha. E ali eles ficavam se comunicando, a amiga ajudava de vez em quando. Enfim, e a Thalita começou a sair com o Scott. Ela ficou no Rio de Janeiro uns 15 dias, e nesses 15 dias ela falou que praticamente, acho que ela só não viu ele 2 dias, mas todos os dias eles saíam pra jantar. E ela disse que o Scott era perfeito. Era tudo que ela pediu desde a adolescência dela. Um cara bonito, ela falou que nunca tinha visto um homem tão bonito como ele. Um cara estudado, era de outro país, a cultura era diferente, o cuidado que ele tinha com ela, a proteção na hora de sair ali no Rio de Janeiro, porque ele já estava ali no Rio uns 3 meses, mas era a primeira vez dela. Então, ele tinha todo cuidado. E ela falava pra amiga dela, meu Deus do céu, ainda bem que eu vim, ainda bem que eu saí daquele casamento, ainda bem que eu tive força de sair daquela relação e agora eu encontrei um cara maravilhoso, perfeito. Começaram a sair, só que o Scott, ele morava, pra quem não sabe, eu moro aqui em Sydney, na Austrália. E o Scott, ele voltou, porque a vida dele era aqui, só que eles continuaram se comunicando. E o Scott, ele trabalha numa empresa que ele viaja muito. E nessas viagens, ele ia pra Barcelona. Aí ela se organizou, pegou um empréstimo, fez tudo, ela conseguiu ir pra Barcelona também. Ele foi super querido, eles ficaram juntos ali. Ela ficou uns 15 dias também lá. Ela fala que ficou ali pagando, mas tinha o desejo, a vontade de ir. A mãe dela cuidou do filho dela, então tava tudo muito alinhado. E ela falou, pronto, agora encontrei o homem da minha vida. Ele se encaixa em tudo, tudo. Ela falou, o beijo, a relação, o contato, as conversas, mesmo ela não sabendo falar muito bem inglês, e ele misturando ali um português, porque ele tem muitos amigos brasileiros aqui, então ali eles iam misturando, ele também tinha um pouco de espanhol, então isso facilitava algumas palavras. Enfim, o amor, né, eles comunicam de várias formas, então pra ela disse que nunca foi esse problema. O Scott voltou, depois de Barcelona, voltou aqui pra Austrália. Eu tô até pensando em contar esse episódio em 2 partes, porque senão ele vai ficar muito longo. Enfim, ele voltou aqui pra Austrália, ela ficou no Brasil e os dois ficaram em contato. Aquela amiga, a melhor amiga dela, separou do namorado. Falou assim, Thalita, eu tô pensando em fazer intercâmbio. E eu acho que eu vou pra Austrália. Porque aquele dia o Scott falando, o pessoal lá da sua empresa conversando sobre viagem, eu acho que eu vou fazer, porque eu já tinha feito um intercâmbio curto ali, mas eu acho que agora eu vou fazer esse de 6 meses, eu vou ir pra Austrália. Nisso, a Thalita falou que, tipo, deu uma luz nela, falou que ficou com um sentimento estranho. Ela não sabia se era inveja, ela não queria, porque essa melhor amiga dela é a melhor amiga dela desde a infância, de bairro, de estudar na escola, de tudo. E ela ficou com uma confusão interna. Ao invés dela ficar feliz pela amiga, ela começou a sentir uma angústia, uma inveja, um sentimento ruim, e ela ficou com aquela cabeça a milhão. Mas até aí era só uma ideia da amiga, até que, sim, a amiga dela se organizou e falou, tô indo pra Austrália, deu tudo certo, foi aprovado. Daí a Thalita falou que a vida dela começou só a ir ladeira abaixo. Ela ficava angustiada e tudo. Só que o Scott continuava conversando com ela. E daí ela falou, então, a minha amiga, vou até colocar o nome aqui, amiga dela, a Júlia. A Júlia tá indo aí pra Austrália. Até perguntou pra mim se você ajudar ela, essa questão de casa, tudo. Ela tá fazendo tudo por uma agência, tudo. Scott, lógico, posso ajudar, não sei o quê. Mas ela tinha uma coisa assim. Enfim, a amiga dela foi. Quando chegou na Austrália, a amiga dela nem conseguiu ter muito contato com o Scott, porque a vida dele corrida, tudo. E daí a amiga dela até falava assim, ai, amiga, é completamente diferente aqui, mas eu conheci outros brasileiros, tô curtindo aqui, tudo. Ela falou que começou a ficar com o coração mais tranquilo. Falou, nossa, que loucura, né? Minha amiga só querendo fazer intercâmbio, eu com inveja, essa sensação. E nisso, a amiga dela começou a falar, ai, amiga, aqui é maravilhoso, não sei o quê, dá pra depois você trazer seu filho pra cá, vem, essa vida aqui é fantástica, é uma segurança, coisa que a gente nunca teve no Brasil. E daí acendeu aquela luz na Thalita. E daí ela começou a falar com o Scott,
Ai, Scott, eu tô pensando em ir pra Austrália. Ele, não, vem sim, aqui é um lugar maravilhoso, não sei o que é lá, é preciso me organizar. E direto, não, vem, tudo bem, quem sabe se organiza, tudo. Até que ela foi atrás e ela conseguiu. Ela conseguiu o dinheiro, ela falou na empresa, o visto dela foi aprovado. E daí ela quis meio que deixar uma surpresa e falou pro Scott: meu visto foi aprovado e eu estou indo. Ela falou que depois disso, ele ficou muito feliz, ai que bom, tudo. Mas ela falou que depois disso, ela não sabe uma mistura de sentimento, ele começou a não responder ela direto. E ela começou a ficar naquela sensação muito estranha. Ela contou, né, pra amiga, ai, conseguiu, foi aprovado, tudo. A amiga dela falou, ai, que bom, amiga, você nem sabe. Ontem eu tava no bar e encontrei o Scott, ele tava lá no pub. Tava com os amigos, tinha umas meninas também. Daí ela já assim, você viu alguma coisa estranha? Você viu se ele tava com alguém? Não, não, amiga, de boa. Beleza. Vem a Thalita, se organiza e chega aqui na Austrália. Falou, ai, quero muito te ver. Ele, ai, que bom que você chegou. Essa semana eu não vou conseguir, eu tô viajando, mas eu quero muito te ver. E ele continuava dando aquelas esperanças, assim. Enfim, daí eles se encontraram. Ela já tava, estava aqui na Austrália já fazia mais de uma semana. Eles conseguiram se encontrar. E ela falou que o encontro foi lindo, que nem no Brasil. Ele muito educado, ele muito gentil, levou ela pra jantar, pra conhecer Opera House, pra ela entender, conhecer. Falou pra ela algumas questões que os amigos dele brasileiro também falavam, né? Essa questão do morar fora. Quando a Thalita veio pra cá, a Thalita não ficou morando no mesmo apartamento que a Júlia, porque a Júlia, ela já dividia o quarto com uma outra pessoa, o apartamento tava completo, e a Thalita foi morar em outro apartamento que era um bairro um pouquinho distante, até porque pra Thalita, a escola dela ela era até melhor que ela morasse nesse bairro do que morasse junto com a Júlia. Enfim, ela chegou, daí ela começou, passou uns dias, a Júlia também nunca tinha tempo pra ela. Ai, amiga, que a gente trabalha muito, que eu sei que isso é verdade. A gente chega aqui, a gente trabalha tanto no início que a gente tem tempo pra ninguém. A gente precisa pegar a agenda ali e combinar algo. E nunca tinha tempo. E nisso, o Scott também começou a ficar estranho. De vez em quando ela saía com o Scott, ele levava ela pra um jantar. E todas as vezes que ela falou que parecia que ele tinha duas personalidades. Quando ela chegava em casa, ele era uma pessoa. E quando ela saía com ele, ele era aquele príncipe que ela conheceu no Brasil. Só que ela começou a entrar em muita depressão, porque o filho dela tava no Brasil. E só quem tem filho sabe. Eu tenho meu filho, quando eu vim pra cá, ele ficou lá no Brasil e é um sofrimento, assim, de rasgar o peito. Só que ela tinha esse apoio que o Scott, quando tava no Brasil, ele contou toda a história da Austrália, dos amigos dele, ali na turma, tudo. Então ela ficou muito encantada. E quando a Júlia chegou aqui, nos primeiros momentos, também a Júlia falou, dá pra você trazer seu filho, dá pra fazer isso. Então ela ficou um pouco encantada. Nisso, ela ficou assim, presa nesse relacionamento, tipo, Scott responde hoje, depois de uma semana, às vezes ela ficava 2 semanas sem ver ele, e aquela coisa, ela começou a dar muita angústia, muita ansiedade, e ela começou a ficar um pouco deprimida, começou a se questionar os trabalhos, não conseguia trabalho, o inglês dela não era bom, o inglês da Júlia era muito bom, então a Júlia já estava trabalhando em 2 lugares, já estava fazendo dinheiro, ela não conseguia fazer dinheiro, ela pensava no filho dela, e o Scott que só aparecia quando ele podia, quando queria, e aquilo foi virando uma explosão. E ela começou a sentir muita raiva, começou a ficar muito deprimida. Ela falou que chegou um momento que o Scott, eles nem conseguiam mais ter uma boa comunicação. Porque ela começou a exigir dele algo que ele falava assim, olha, eu não sei como, eu moro aqui, eu não sou imigrante, então eu não sei o que você tá sentindo, eu posso tentar entender. Teve um dia que a Thalita chegou pro Scott e falou assim, olha, eu vim do Brasil, você saiu comigo, a gente foi se encontrar em Barcelona, você falou, quando eu falei que eu queria vir pra cá, você falou pra eu vir, você me incentivou, só que cheguei aqui, eu tô me sentindo sozinha, eu não falo inglês direito, eu não sei qual é a minha direção, a Júlia, ela tá vivendo a vida dela, ela tá trabalhando em 2 lugares, eu tenho um filho no Brasil, eu tô sem dinheiro, e daí o Scott falou assim, olha, Thalita, eu não tenho responsabilidade pela sua escolha. Quando você falou que queria vir pra Austrália, eu falei, ok, vai, porque aqui é um país muito bom. Eu nasci aqui, meus pais são imigrantes, mas eu nasci aqui e, pelo que as pessoas falam, realmente é um país muito bom. Eu amei o Brasil também, mas aqui é um país muito bom. Mas eu não falei pra você vir pra cá, então eu não quero que você traga essa carga pra mim, eu quero que você se resolva e qualquer coisa, volta pro Brasil se você não estiver bem, porque seu filho tá lá. Ela escutou isso. Ela ficou tão arrasada, e parecia que o mundo fez um buraco, porque ela já estava aqui, ela veio pra ficar 6 meses, ela estava aqui uns 3 meses já, e aquilo virou um buraco, tipo, nossa, onde foi que eu errei? Por isso que eu sempre falo, tem que tomar muito cuidado na hora que a gente vai tomar uma decisão, porque se essa decisão envolve somente você,
ok, se deu errado, você vai sofrer da mesma forma. Mas aí você vai entender que é uma condição sua. Calma aí, eu vim fazer um intercâmbio, eu não vim por ninguém, eu vim por mim, eu queria aprender, aprimorar meu inglês. E ela ficou muito mal. E nisso, o Scott praticamente é como se ele não. Naqueles dias, ele nem respondia. No outro dia, ela mandou bom dia, ele não respondeu, ele foi responder à noite. Às vezes ela mandava, ele falava assim: Nossa, tava corrido, por isso que eu não te mandei. Às vezes ficava 2 dias, e aquela angústia, aquela angústia. E daí foi o grande erro. Quando a gente fica muito angustiada e a gente toma uma decisão que não é uma decisão só nossa e envolve a outra pessoa, essa responsabilidade afetiva, tem um caminho muito perigoso. E foi esse caminho que a Thalita começou a ir. Ela começou a brigar com ele, ela começou a ofender. Você foi lá no Brasil, você falou pra mim que iria... Ele falou, não sou responsável por você, eu não sou seu pai, você veio porque você quis, eu não tenho responsabilidade nenhuma. E ela começou a ficar muito mal, eles começaram a brigar. E vai aquele sentimento. E nisso ela contava pra Júlia, ai, Thalita, aqui é assim mesmo? Qualquer coisa, amiga, volta embora, porque você tem filho, não sei o quê. E ela começou a ficar... Ela falou assim, quem são essas pessoas? Que eu conhecia lá no Brasil, que eram ela, minha melhor amiga, ele, um príncipe que se encaixava em tudo e de repente é um outro mundo. Um dia, ela morava num bairro diferente da Júlia e também diferente do Scott. Um dia ela levantou e foi andar num parque. Talvez ela precisou só pegar um ônibus. Alguém tinha falado desse parque. Ela falou que ela precisava respirar. E foi um momento que ela se conectou muito com Deus. E eu falo que viver aqui na Austrália, você olha... É um processo de autoconhecimento tão profundo que estar sozinho na vida, às vezes a gente precisa estar. Porque daí a gente vai olhar para um lugar que a gente nunca acessou na vida. E eu falo porque eu já experienciei isso. E eu escuto de diversas homens e mulheres que eu atendo. Então ela foi conversar com Deus. E ela pediu orientação. Deus, eu já venho de relacionamentos conturbados, vindo de um casamento de muita traição. Fiquei com os carinhas que nunca me deu valor. Tenho um filho no Brasil. Tá lá com 7 aninhos, tá com a minha mãe. Eu vim aqui porque eu acreditava nesse amor. Me mostra, Deus. Faça ele me olhar, faça ele me acolher, ou me mostra o que eu tenho que fazer. E é aquilo, né? Olhar e vigiar o que você pede, porque Deus sempre vai te trazer a resposta. Quando Ele não está te dando a resposta, é porque ainda não está no caminho certo. Ela caminhou, correu ali no parque pra liberar aquela energia. E depois ela foi e pegou o ônibus pra ir embora. Pegando o ônibus, ela passou em frente. Era um pub meio aberto que tinha ali no bairro. Enfim, ela viu o Scott com a Júlia sentado nesse pub, e o Scott estava assim, sabe quando a mão tá em cima, assim, da mão da outra pessoa? Ela dentro do ônibus, ela não conseguia raciocinar, ela não conseguia pensar, ela não conseguia respirar. Ela não sabia nem descer, ela falou que ela errou até na hora de descer. Ela não conseguia ligar pra Júlia, ela não conseguiu descer do ônibus, ela não conseguiu ligar pro Scott, ela não conseguiu entender. E ao mesmo tempo ela fala que, e é o que eu sempre escuto de muitas meninas, era como assim, eu não quero, por favor, Deus, apaga isso que eu vi, eu não quero ver isso é mentira, não pode ser. Chegou na casa dela e ficou desesperada, e chora, e dá aquela raiva, e vai. Daí ela ligou pra Júlia não atendeu, daí ela pegou e mandou mensagem. Júlia, eu acabei de ver você com o Scott, vocês estão juntos, vocês são traidores. Passou uma meia hora, a Júlia, amiga, onde você viu a gente? Ah, eu passei no pub. Sim, a gente foi conversar, o Scott tava muito preocupado com você e ele veio me pedir orientação. Daí ela falou, Júlia, a mão dele tava em cima dessa mão. Ela, ai amiga, não tem nada a ver, ele só tava conversando. Às vezes, você sabe como é gringo, é a forma carinhosa, jamais. Enfim, ela tentou dar a volta ali. A Thalita já estava assim, muito mal. Passando esses dias, ela não conseguiu falar, o Scott nem mandou mensagem pra ela. Ela chegou a mandar uma mensagem pro Scott, falou assim, jura? Saindo com a minha amiga, ele nem respondeu. Ele simplesmente, como se ele tivesse deletado ela da vida dele. Ela ficou muito mal e ela um dia saiu com os amigos da escola. E com o pessoal da escola, ela fala que de repente ela tava assim e apareceu um deus grego do lado dela pra falar com ela. Ela diz aqueles olhos azuis perfeitos. Aí ali eles começaram a conversar e ela ficou com esse gringo lindo, maravilhoso. Ele era da Croácia. Ela falou, meu Deus, achei que era um anjo que tinham enviado pra mim. E ela começou a sair com esse cara da Croácia. Ela começou a ficar com ele, com esse croata. Daí ela falou que era muito doido, porque ela tava sofrendo com raiva da amiga, do cara, do Scott, e de repente apareceu esse cara aí. E daí ela começou a sair com esse cara, com esse croata.
Nisso mudou um pouco a mentalidade dela de querer voltar, porque daí ela liberou outros hormônios, ficou apaixonada e começou a repensar, voltou a falar com a Júlia. E a Júlia sempre falando, não, amiga, eu nunca fiquei com ele, mas ela voltou a falar com a amiga, porque ela tava aqui muito sozinha, e começou a sair com esse croata, e aquela paixão também. E daí toda decidida, falou pro croata, eu tava pensando em ir embora, mas agora eu vou ficar aqui, vou tentar validar meu diploma, vou tentar buscar um sponsor, vou trazer meu filho. E ele, que legal, isso mesmo. Ele já era residente aqui, ele falou assim, eu sei como que vai por esse caminho, estuda, pratica bem, melhora seu inglês pra você fazer o PTE ou IELTS, ficar aqui, trazer seu filho. E ela toda empolgada. Pronto. Chegou até pra falar pra Júlia, encontrei o homem da minha vida. Cara lindo, inteligente, e começou a se relacionar e organizar e vai. Até que um belo dia, ele parou de responder ela. Ela já tava saindo mais ou menos um mês ali, aqui é muito intenso, tá? Um mês, pra quem mora aqui na Austrália, a gente entra num lugar de muito autoconhecimento que um dia você sente várias emoções. E ela já estava ali um mês e ele sumiu. E daí ela começou a mandar mensagem pra ele. E daí uma hora ele responde, passa 15 dias ele queria ver ela, e daí começa aquela ansiedade, até que a Thalita veio até a mim e falou, Dana me ajuda. E foi aí que a gente foi entender vários comportamentos dela. O que acontece? A Thalita, desde o primeiro relacionamento, ela já veio num relacionamento muito, muito conturbado. Ela já tinha ali pais separados, toda aquela história que tá na base. E ela começou a ter relacionamentos conturbados, e ela saía de um relacionamento, ela nem esperava, e ela já entrava em outro. Então, ela era como se cada homem que entrasse na vida dela me dá um pouquinho do seu oxigênio. E daí o cara dava ali, toma um pouquinho. Daí ela continuava. Eu preciso mais. Eu preciso do seu oxigênio porque eu não sei mais respirar sozinha. E chega uma hora que o cara realmente vai embora. Porque ninguém quer. O Scott, quando ele falava as coisas que ela me contou, tudo, quando o Scott conheceu ela, ele conheceu a Thalita independente. A Thalita que é mãe, que é uma profissional, uma menina que veio de uma família humilde, que trabalhou, que levantou. Quando ela decidiu vir pra Austrália, ele apoiou. Quando eles se encontraram em Barcelona também. Só que quando ela chegou aqui, ela ficou muito codependente dele e ela ficava. É porque aqui eu tô contando mais por cima, mas nesses 3 meses, muito ali intenso ali, era de muita codependência dele. E automaticamente, obviamente, que nada justifica ele, que até hoje ela não sabe o que realmente aconteceu com a Júlia, se foi uma conversa, o que essa Júlia fez. Hoje em dia ela não tá tão mais amiga dessa Júlia. E então, muitas coisas aconteceram. A gente foi estudar e foi entender. E o que acontece? Eu estou trazendo essa história aqui porque muitas vezes você está numa situação e não consegue enxergar. E foi o momento que ela parou e foi olhar pra ela e foi entender como eu respiro, como eu amo, como eu gosto de ser amada. Qual é o meu comportamento? Quais são as minhas falas? Quais são as minhas crenças? Quais são os meus princípios e valores? Quais são as minhas condutas dentro de uma relação? O que eu acho que vai fortalecer um relacionamento? O que eu não acho? Nisso a gente foi desconstruindo, fazendo uma reprogramação mental, limpando o campo energético dela, porque cada troca de relação sexual é uma história que você deixa na vida de uma pessoa e ela deixa junto com você. Então imagina quando você vai tendo relações sexuais com muitas pessoas, quantas histórias ficam no seu corpo e aquilo vão se tornando couraças, e essas couraças elas vão te moldando ao ponto de muitas vezes você perder aquilo que você tem de mais lindo, que é a sua essência, o seu feminino. E é muito fácil a gente falar assim, nossa, o Scott errou, esse croata que entrou na vida dela errou, a Júlia errou. É muito fácil a gente sempre falar, o outro errou. Obviamente, eles erraram e eles têm a responsabilidade de cada um. Comportamento de cada um. Só que é muito importante a gente entender, ter o autoconhecimento, entender quais são os meus comportamentos para eu deixar essas pessoas entrarem na minha vida. E nisso, ela entendeu que ela só foi vindo do primeiro relacionamento até chegar nesse croata, que o croata, ele nada mais foi que alguma coisa está errada, porque eu venho, ela tava ali com o Scott, ela tava sofrendo, passou uma semana, ela conheceu esse croata, e na outra semana ela já estava apaixonada por esse croata. Então assim, será que ela se apaixonou pelos outros homens? Será que ela se apaixonou por ela? Será que ela se amou? Isso é muito importante, você entender que tem hora que você precisa cuidar de você, olhar os seus comportamentos, olhar os padrões repetitivos, olhar a sua ambiência, olhar para aquilo que você acredita
e fazer uma desconstrução para reconstruir de novo. Nesse processo, a gente fez muita limpeza energética, divórcio energético. Vou até deixar o link aqui, que eu tenho um vídeo que eu fiz de divórcio energético, acho que eu fiz ele o ano passado. Eu vou deixar aqui até, se você provavelmente você já teve relacionamentos, mesmo que tenha sido um relacionamento muito bom, mas a gente fica com fragmentos daquele relacionamento e a gente vai levando. Principalmente homens e mulheres, vocês estão solteiros e começa a sair com muitas pessoas, vocês vão tendo muita troca de energia e aquilo vai virando um acúmulo. Tudo é energia. Meu microfone é energia, a minha sala é energia, eu sou energia. Aquilo que eu dou pra você, eu estou dando agora uma informação. Essa informação tem uma energia. Para algumas pessoas isso vai ser uma expansão de consciência, para algumas pessoas vai gerar raiva, para algumas pessoas vão gerar uma desconexão, enfim. Dependendo do seu comportamento, o que eu estou te enviando agora vai gerar algo dentro de você. E assim também nas nossas relações. A Thalita, como ela veio de muita traição, imagina quais foram os comportamentos que foram moldando ela. E tem uma coisa que eu sempre digo: mente fala com mente, corpo fala com corpo, alma fala com alma. A sua alma, ela vai falar antes de qualquer comportamento seu. E se a sua alma tá pesada, tá machucada, tá estagnada, tá fechada para aquele lugar de repetições de padrão, na hora que você sair para um relacionamento, todo mundo vai enxergar isso vibrando, reverberando em você. Olha, aquela menina, mulher aqui, tô falando no nosso subconsciente, a energia, o que vibra. A nossa energia, ela vai captar que aquela pessoa ali, ela aceita um relacionamento abusivo, ela aceita ser traída. Por isso a importância de parar antes de começar um relacionamento. Vá para um processo de autoconhecimento, faça terapia. E também sempre pergunta, quando você se relacionar, é importantíssimo, pergunta para o seu parceiro, para sua parceira: você faz terapia? Você passa por um processo de autoconhecimento? Porque muitas vezes as pessoas, elas vão te colocar num lugar que muitas vezes você não quer. O Scott, a gente analisando muito, o Scott é um cara que nasceu aqui no país de primeiro mundo, ele era muito, ele morava sozinho, ele tinha as viagens, o trabalho dele, ele tinha essa liberdade, autonomia financeira, liberdade geográfica, ele era um cara muito livre. Então ele queria também uma mulher, porque quando ele conheceu a Thalita no Rio de Janeiro, ela tava livre, ela tava com a sensação de livre, liberdade, saí de um relacionamento, tô experienciando tudo isso, e foi essa energia que ele captou. Então são essas energias que vocês precisam olhar para você, independente se você já está no relacionamento, porque o nosso relacionamento, o nosso casamento, ele precisa ser lapidado, ele precisa ser visto a todo momento, para ver se o que eu estou oferecendo está alinhado com o momento, porque a pessoa que quando você começa a se relacionar no primeiro mês e você tá lá 1 ano, você já não é mais aquela mesma pessoa, você não é a mesma pessoa no segundo mês. Então é a importância de você se autoconhecer, entender e soltar. Nessa limpeza de tudo que a gente fez, ela passou pelo processo de expansão de consciência, a gente fez muita limpeza, ela se conectou muito com Deus. Só uma informação muito importante: eu trabalho com terapias alternativas, mas aqui na Austrália, o que eu acho mais lindo eu atendo evangélicos, eu atendo católico, eu atendo acredita no espiritismo, na Umbanda, eu atendo ateu, atendo pessoas que acreditam no budismo, atendo pessoas como eu que gosta de toda essa espiritualidade, se conecta com Deus. E a Thalita, ela foi em busca de muita comunicação com Deus. Lembra quando ela foi naquele parque, ela pediu para Deus uma orientação e Deus mostrou com 2 pessoas que estavam ferindo ela ali, que talvez a Júlia e o Scott já podia estar ferindo ela há muito tempo. Ela não teve apoio, ela não teve um olhar de compaixão por entender, pô, minha amiga, ela veio pra cá. Também o Scott, nossa, ela tem um filho, ela veio pra cá. Por que eu falei pra ela, vem, e não mostrei pra ela desde o início? Olha, vem, mas assim, a minha vida é de muita liberdade, eu não vou ficar com você. Então, assim, teve muita falta de comunicação, de responsabilidade em todos os lados. E principalmente na Thalita, porque ela não tinha se olhado. Enfim, depois que a gente fez todo esse trabalho, ela começou a fazer terapia, começou a se conectar muito com Deus, começou a ficar atenta, olhar e vigiar tudo que eu falo, tudo que eu penso, tudo que eu quero pra minha vida. Ela fez um processo onde ela ficou muito tempo em desconexão mesmo, olhando só pro corpo dela, sentindo. A gente fez muita ativação da Kundalini pra trazer presença, pra ela sentir. Porque o mundo continua, então apareceram outros caras. Então, ela conseguiu começar a ter percepção. Esse cara, eu tô apaixonada, eu tô empolgada ou é uma ausência? E nisso ela foi começando a entender, nossa, era só uma ausência, então aqui eu não fico. Passando isso,
ela acabou ela acabou melhorando, aprimorando o inglês dela, entrou numa empresa e ela conheceu um brasileiro. Hoje eles estão juntos há 8 meses, eles estão morando juntos aqui. Ela já tá se organizando. Esse brasileiro, ele tá no sponsor, ele tá colocando ela no sponsor dele, justamente para ela trazer o filho dela. Então, a importância de você alinhar o seu campo de energia para que entre uma pessoa legal. Quando ele entrou ali na vida dela, ele entrou de uma forma assim: toma, te dou as mãos, tô aqui no meu sponsor, gosto muito de você, respeito você. Justamente por quê? Porque ela tava mais alinhada, conectada com a espiritualidade dela, com o corpo dela, com as crenças dela. Já começou a afastar, tirar pessoas que não iam contribuir. E nisso ela alinhou. E agora os dois estão aí juntos, felizes, tô cuidando dos dois, eles fazem terapia, a importância também do autoconhecimento. Não adianta só porque começou um relacionamento, estão apaixonados, parar a terapia. A importância de sempre estar querendo se ouvir, entender, aprimorar a comunicação dentro da relação para que os dois possam conversar, falar, andar no mesmo caminho. Sair de um relacionamento dói, mas passa. Mas o pior é ficar num relacionamento que não dá certo, que não tem mais vida. E o relacionamento, aqui eu tô falando relacionamento casal, mas isso serve pras amizades, isso serve pro seu trabalho. Tem hora que você tem que levantar e tomar uma decisão. Esse é o último relacionamento que me faz sentir o que eu senti, experienciar e presenciar o que eu experienciei e presenciei. Tem hora que a gente tem que colocar um ponto final. Bom, é isso, maravilhosas e maravilhosos. Como eu sempre falo, venha com seu copo vazio, eu te ofereço essa água. Se fizer sentido, você bebe. Se não fizer sentido, você simplesmente joga fora. Espero que tenha feito sentido pra você. Se fez sentido, deixa seu like, se inscreva. Se fizer sentido pra você, obviamente. E a gente se vê no próximo episódio.